Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Nesta reflexão, quero comentar sobre uma das ocorrências que ando observando na comunidade conservadora política brasileira, em que por conta de uma proximidade com as eleições, o caos da disputa política abala a arquitetura que sustenta o show organizado para o controle da pessoa comum desse espectro. Portanto, podemos lançar mão de uma ótima ferramenta que nos ajuda a desmascarar narrativas e expor como a natureza política é fétida e putrificada no seu núcleo, que corrompe pessoas que há alguns meses atrás estavam corretamente identificando atitudes tirânicas aplicadas na população geral, mas que por conta de uma suposta disputa nas eleições deste ano, declarações no mínimo polêmicas do pessoal apoiado pelo Bonoro clarificam o real nível de analfabetismo funcional e a atitude de comprometer a luta pela verdade através de concessões que o Zé Povinho pseudo-conservador, que carinhosamente chamo de os tradicionalistas brasileiros, estão dispostos a fazer, reforçando o que já constatamos em um dos primeiros documentários do canal, que o conservador político, assim como o comunista ou liberal, não possuem as ferramentas corretas no seu arcabouço de narrativas ou intelectual para avidamente buscar e derivar verdades genuínas. Ou pior, os possui e está disposto a algum nível de relativismo para caber na sua cabecinha uma pseudo-justificativa que o ajude a entender a ordem do homem que manda no seu voto. Mas antes de nos aprofundarmos no vídeo, quero realizar um apontamento direto de que essa reflexão, apesar de usar e discorrer sobre fundamentações da ética hoppiana, terá um enfoque da observação que podemos realizar sobre a movimentação política conservadora dos últimos meses, em que é possível constatarmos uma clara cisão entre o pessoal que apoia o Bonoro incondicionalmente e a galera que, apesar de votar nele, não fica com medo de questionar algumas atitudes no mínimo duvidosas, como por exemplo, as leis que fundamentaram o passaporte sanitário e os lockdowns, que prejudicaram a vida da pessoa comum muito mais do que a própria pandemia. Como já dito em vários documentários do passado no canal, de vez em quando, por conta de uma ocorrência de caráter aguda da realidade que é bastante traumática a certo grupo específico, solo fértil para caos em tal estrutura é semeado e dessa forma a arquitetura de argumentos, colocações, apoios e até completos movimentos ou estratégias políticas duvidosas disfarçadas de bom mocismo são expostas e passíveis de serem colocadas à prova e avaliação mais direta da pessoa comum, ajudando no nosso pseudo-trabalho de tentar acordar alguns zumbis que são um pouco mais sensatos, os fazendo perceberem que talvez o espectro político que ele acompanha não é lá aquelas coisas idealizadas que ele pensa. Como base para a nossa discussão, tomemos o vídeo do candidato a parasita pelo governo de São Paulo, em que ele afirma com todas as palavras, em uma época que o igualmente problemático STF, para não dizer mais, se articulava na tentativa de barrar brasileiros e estrangeiros que adentrassem o Brasil, colocações que de uma perspectiva de lei verdadeira, assim como a percepção geral dos bolsonaristas durante a pandemia, é bastante preocupante. A gente tem defendido a abertura, isso não só aqui no Brasil, para aquelas pessoas que estejam com a imunização completa, com as vacinas reconhecidas pela OMS, entendo que isso é importante para a economia de todos os países, então restrição, diminuição das exigências sanitárias para aqueles com imunização completa e procedimentos mais rígidos do ponto de vista sanitário, maiores restrições para aqueles que não têm imunização completa. É nessa linha que a gente vai seguir. Eventualmente, quando as pessoas começaram a questionar a posição do atual Sinistro e sua assessoria, uma cisão considerável na bolha conservadora teve início, não necessariamente que afetasse a popularidade ou intenção de votos para o Bonoro, mas que com certeza, em algum nível, pode ter abalado a intenção de voto no candidato a governador, em que pessoas que há poucos meses atrás eram consideradas aliadas, agora são sempre que possível hostilizadas de alguma forma por serem vistas como traidores. Discutir esse tipo de coisa pelas vias políticas é realmente complicado e acaba sendo um campo bastante imerso em um caráter especulativo na maioria das vezes, por conta da fundamentação relativista que todo movimento político possui, portanto, pode ser articulado para defender ou apoiar literalmente qualquer coisa. Baseado no que o político diz na sua tentativa de explicar o seu apoio em algum nível ao passaporte sanitário e, consequentemente, a aplicação de picadinhas que passaram por um intervalo bioestatístico de catalogação das suas características bastante questionável, podemos tirar algumas conclusões interessantes que expõem a verdadeira natureza do que o conservadorismo político é, seja o de Bolsonaro ou de algum outro apoiador ou suposto aliado dele.
uma vertente política que compartilha de fundamentação relativista para que em algum nível ou momento específico lançar mão da derivação de justificativas que acabam por fim concordando com a base usada para respaldar os lockdowns, passaportes e as mais variadas atrocidades que vemos durante o auge da narrativa pré-estabelecida da pandemia, seja no Brasil ou em qualquer outro país, realizando o famoso slogan típico de liberais com um sobrenome estranhamente parecido com um veneno usado na Alemanha de 1945, slogan esses que se manifestam da seguinte forma: você é livre, mas... eu não concordo com lockdown, mas... ou eu não concordo com o passaporte, mas por conta de um bem maior que eu determinei aqui de maneira arbitrária, tá ok obrigar estrangeiro ou pessoas que vão retornar ao país a se submeterem a algumas coisas que já estão mais que bem demonstradas aqui no Categoricamente, que não são bem lá o que os cientificistas das instituições governamentais e youtubers com microtia dizem que são. Para ficar melhor entendido e para os bolsonaristas que acompanham o canal não terem muito espaço para falácias na aba de comentários, dissecaremos o que foi dito pelo político e a sua tentativa de explicação e tentaremos construir uma avaliação com o máximo de honestidade e qualidade possível. Inicialmente, pela frase do vídeo, já podemos encontrar inúmeras problemáticas em tal declaração, tanto da perspectiva da ética libertária quanto do que o próprio cerne do conservadorismo político defendia há alguns meses atrás. Tomando o libertarianismo como base, sendo essa a verdadeira e única vertente para se discutir esse assunto e apontar com segurança e qualidade o que de fato é correto ou errado sobre tal colocação, pode-se conceber que todo ser humano possui o seu direito de propriedade devidamente derivado por um processo lógico e sem erros em seus respectivos passos derivativos, sendo essa colocação um absoluto resumo na qual sua adequada e total fundamentação pode ser encontrada na aula sobre derivação completa da ética argumentativa pelo nosso amigo do Cultura Libertário Sheffield. Deixarei o vídeo na descrição. Conclui-se, portanto, que é impossível justificar no curso de uma argumentação filosófica o início de agressão contra uma pessoa inocente. Consequentemente, toma-se que, da mesma forma, é impossível realizar o argumento que é justificado o início de agressão necessário contra um indivíduo em estado de inocência que não quer ter alguma substância inoculada no seu corpo. Existem, inclusive, pseudo-argumentos de pseudo-libertários cientificistas que tentaram pressionar em alguns momentos da pandemia que, na verdade, tal agressão seria justificada, pois a pessoa não picada estaria criando um cenário de externalidade negativa à autopropriedade alheia. Todavia, esse argumento, quando não fundamentado em uma obrigação contratual, que a maioria dos contratos de trabalhadores e prestação de serviços durante a pandemia não contemplavam com qualidade tal impasse, logo precisaria, por necessidade de existência em coesão, ser baseado em um suposto risco causado pela pessoa não picada, pois não é uma garantia que mesmo a pessoa com alta concentração viral em seu sistema efetivaria uma contaminação de sucesso em todas as pessoas que encontra, pois o patógeno atual, mesmo antes das picadinhas ou imposições de medidas ditatoriais, não possuía uma taxa de 100% na sua capacidade de contaminar e promover reação no corpo de uma pessoa. Portanto, se considerarmos o que é fundamentado na literatura da imunologia, que de maneira geral, uma infecção bacteriana ou viral promove reações e alterações fisiológicas proporcionalmente com a concentração do patógeno no organismo, além de outros fatores como a genética, que podem implicar em um organismo mais ou menos reativo a tal situação, onde de que se pegarmos relatos do próprio fronte que o Pandeminium Médio idolatra, a OMS, podemos constatar ser admitido em parte uma dinâmica que respalda essa fundamentação. Assim como em outros achados, nota-se novamente a presença justamente da ocorrência de que, com certa frequência, o paciente assintomático, por ter provavelmente uma menor concentração viral em seu sistema, possui um risco menor de contaminação quando comparado com um paciente que exibe sintomas de uma infecção já instalada e em andamento, onde, com muita frequência, o paciente assintomático, por ter provavelmente uma menor concentração viral no seu sistema, possui um risco menor de contaminação quando comparado com um paciente que exibe sintomas de uma infecção já instalada e em andamento. Com essa simples exposição, podemos perceber o problema de se basear a prescrição de um crime baseado puramente em um suposto risco dado por essa doença, que mesmo após 2 anos de interação com o ser humano, epidemiologicamente falando, tal exposição acaba sendo muito pouca em temporalidade para podermos traçar uma curva comportamental com alta qualidade.
Além da dificuldade técnica de se apontar com segurança o crime em tal situação, o libertário que lança mão desse nível de argumento finalmente acaba caindo em um velho amigo que todo o espectro ideológico que deriva um Estado não consegue evitar: o relativismo. Ora, se a fundamentação da sua prescrição de crime é baseada puramente em risco de algo acontecer, então abre-se espaço para o questionamento de qual número em porcentagem seria suficiente para definir a ação criminosa, em que o ANCAP cientificista médio aponta, pelo menos na minha experiência com esse tipo de pessoa, que o conjunto das avaliações científicas seriam suficientes para determinar isso com qualidade. Porém, a partir do momento que uma fundamentação para a prescrição de eticidade é dada pela ciência ou método científico, naturalmente, as características fundamentais desse escopo argumentativo de natureza a posteriori também são carregados em todo o processo derivativo, ocasionando o mesmo problema enfrentado por qualquer filosofia, política ou ideologia, uma inclusive bastante evidente durante a história, o nazismo, que tenta usar dessa estratégia para postular suas leis, sendo a argumentação a posteriori bastante limitada para esse tipo de coisa devido à sua necessidade de passar pela percepção e interpretação humanas, que são falhas ou incompletas, além de que esse sistema não possui as características necessárias para o discorrimento do arcabouço passível de expor a respeito do que se pode ser objetivamente definido como certo e errado, verdades ou uma lei genuína, pois em nenhuma categoria de dosagem científica, a não ser aquelas que, apesar de estarem dentro de um escopo chamado ciência, lidam com o apriorismo e elementos axiomáticos, como a matemática e a física nas suas fundamentações, enfim, aquele comentado anteriormente, pelo simples fato de medidas de dosagens nunca serem absolutas, que por menor que sejam, algum intervalo de erro é existente, podemos concluir que se esse aparato prosperar a nível de ser usado para descrição e derivação de direitos, em algum nível, em algum momento, por menor que seja, uma ou mais pessoas inocentes estarão em um cenário que foi justificada a agressão contra elas. Ainda, outra consequência de usarmos o mero risco como um fator para determinar uma lei ou justificativa, estaremos nos colocando em uma situação bastante complicada em que o risco para todos os outros problemas e possibilidades voltadas ao ser humano sejam também suficientes para realizar tal derivação, pois é impossível, no curso de uma argumentação filosófica, justificar sem erros ou falácias o porquê que apenas o risco específico para o vírus seria o único tipo de risco passível a gerar uma responsabilização ética. Dessa forma, por menor que seja a chance de um crime acontecer de uma perspectiva estatística, dificilmente se não nunca, em um sistema dinâmico de variáveis que é a realidade, o risco é inexistente, gerando a situação fantástica que praticamente todos, se não todos os seres humanos da face da Terra, são simultaneamente criminosos e vítimas a todo momento. Pois por mais cuidadoso e alerta que um motorista possa ser, ele assim como a pessoa assintomática, por menor que seja o risco gerado de ele atropelar alguém ou danificar algum outro carro, existe a fundamentação para a caracterização do crime. Naturalmente, para não cairmos nesse erro, precisamos concluir que o risco apenas não é suficiente para apontar que uma externalidade negativa existe e, consequentemente, que um crime ocorreu. Existem várias outras maneiras que vi libertários tentarem justificar atrocidades durante a pandemia. Caso tenham interesse, postem nos comentários que posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. Além de que, o que foi apresentado agora é apenas uma das maneiras de se refutar esse tipo de absurdo. Mas como todo estatista lança mão de argumentação defeituosa, os coleguinhas bonorominions do canal podem achar que estou pegando algo específico de vários meses atrás para caracterizar uma pessoa, em que ele poderia muito bem ter regredido em narrativa publicamente a respeito do assunto. Entretanto, se tomarmos outro exemplo mais recente de falas do Sinistro, especificamente a matéria do jornal Valor que aparentemente fez uma entrevista com um político, podemos constatar mais uma vez uma gama de declarações que vão diretamente contra o que os conservadores defendiam há alguns meses atrás, que era de maneira geral o correto a respeito das questões do lockdown, picadinhas questionáveis, além da falácia de que queda de casos por conta delas, e a implementação de uma cidadania de segunda classe baseada no passaporte. Portanto, na minha visão, o político está apenas sendo coeso com o que foi falado no passado, solidificando com certa qualidade a conclusão que de fato está apenas direcionado com o que acredita ou com a agenda que quer seguir ou foi ordenado pelo seu dono a seguir. Ainda é importante ressaltar que mesmo que uma pessoa volte atrás em uma colocação, principalmente alguém imerso na máquina do sistema,
Ao menos uma pitada de ceticismo é necessária, pois não é importante se o candidato ou qualquer outra pessoa em uma situação que disse algo errado ou absurdo regrediu na sua fala, e sim o real motivo disso ter sido feito. Pensem comigo, existem 2 cenários nesse tipo de situação, um em que uma pessoa genuinamente se arrepende e escolhe voltar atrás, se direcionando para aquilo que é verdadeiro, e aquela que por conta de motivos estratégicos como publicidade, popularidade ou visibilidade da sua real agenda fora de um tempo escolhido, optam apenas tecnicamente em fala regredir em posição. Entretanto, fazem isso não por conta de um entendimento e arrependimento genuíno, e sim por causa de uma estratégia política. Mas tangentes à parte, como falávamos antes, se tomarmos a percepção e militância do conservador político alguns meses atrás, podemos encontrar várias evidências do absoluto desprezo desses pelas medidas tirânicas e eugenistas aplicadas durante a pandemia. No entanto, após a declaração do ministro Tarcísio, um dos candidatos do Bonoro para governador, parte dos conservadores deixaram a máscara da defesa da liberdade cair e ligaram o passapano Turbo 2000, que é mais potente que a capacidade do direitista médio em lamber bota da polícia que prendeu gente inocente durante o lockdown e dos militares que sabem escrever lindas cartas de repúdio. Se continuarmos a nossa avaliação sobre a fala do ministro, a partir do momento em que ele declara o engrossamento de medidas para os não picados e relaxamento de restrições para picados, por mais que você não goste de admitir, ele acabou de confessar que em algum nível, mesmo que com boa intenção no coração, e o colo do tinhoso provavelmente está carregado de gente bem intencionada, acaba concordando com o núcleo da narrativa pré-estabelecida que segregou famílias, vizinhos e, eventualmente, foi um dos pilares para fechar a loja do pobre, que precisa trabalhar hoje para comprar o almoço de amanhã do seu filho. Ainda, o político dá sequência no seu show de horrores quando tenta consertar no passarinho radioativo azul, falando que é contra essas medidas, mas que concorda com elas para voos poderem continuar chegando no Brasil, mostrando uma clara dinâmica da fundamentação de qualquer regime político, desde os mais liberais até os mais autoritários. A execução ou comprometimento com algum nível de um suposto mal menor para um bem comum ou um suposto objetivo bom comum. Alguém aí conhece esse tipo de papinho vindo de outros espectros políticos? Entretanto, esse é apenas um aspecto do problema de sua fala, pois se tomarmos os postulados que enervam sua declaração, se um suposto mal menor é aceitável para obtermos um suposto bem comum, então esse mesmo argumento poderia ser feito, logicamente, para as fronteiras internas do país, pois grande parte das vezes, viajar entre estados no Brasil acaba sendo a mesma coisa que viajar entre países na Europa, em que se essa é uma medida de verdadeira segurança, por que não aplicar nas escolas, mercados e para o cidadão sair de casa como aconteceu na França, sendo esse o exato problema de se permitir novamente uma fundamentação relativista que não é passível de ser demonstrada ou defendida como correta num processo argumentativo filosófico, ditar ou nesse caso sugerir o que deve ser feito ou que prescreve uma ação criminosa de uma pessoa. Dessa maneira, conseguimos demonstrar pelo menos em algum nível a mesma natureza presente e nesse caso também a mesma intenção, não necessariamente consciente, dos apoiadores de lockdown e passaportes que, infelizmente para o político, e felizmente para nós que gostamos de falar mal de político, e para o zumbificado que ainda tem algum resquício de compreensão do certo e do errado, bom e ruim, e sensato e absurdo, acordar e limpar os seus olhos cansados que nunca verdadeiramente usou, pois estavam cobertos no miasma da política produzido pelo predador que cega a ovelha, a colocando em uma escuridão pior que a da cegueira física, soprando palavras peçonhentas em seu ouvido, arquitetando uma falsa realidade de que o inimigo é a ovelha que se encontra ao seu lado no mesmo estado, impedindo ambas de identificarem a quimera nefasta que se manifesta com os fios que a guiam, na dança macabra da influência cultural e instrumentalização da mente humana guiada pelas mãos dos titereiros que se colocam como ontologicamente superiores, os verdadeiros donos do mundo, que não necessariamente mira em colocar o gado em um curral específico imediatamente, mas que o direciona cronicamente através do vício, egocentrismo patológico, ambição descontroladas e materialismo para o sacrifício quando necessário da pessoa comum para prosperar das narrativas escolhidas. Não se esqueçam, todo político, seus aliados, seus aparatos e aqueles que os controlam são seus inimigos, e se comprometer em algum nível com o mal já é mergulhar no abismo da perdição e se juntar à escravidão nos tempos modernos. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixem seu like,
Compartilhe os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.